Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica. Morava em uma casa confortável e tinha excelente caráter. Parecia reunir algumas das melhores bênçãos da vida e viveu por cerca de 21 anos com quase nada que a afligisse ou chateasse. Oi gente, eu sou a Lívia do Cabeceira e voltei aqui pra falar de mais uma obra da Jane Austen. Eu falei pra vocês que eu ia voltar e dessa vez vamos falar nada mais nada menos, como já falei aí no começo, como tá no título do vídeo, enfim, vocês já sabem. Mas vamos falar de Emma. Emma é o romance da Jane Austen, se eu não me engano é o maior. Eu acho que ele é o maior de todos, maior do que Mansfield Park. Ele tem, acho que umas 530 páginas aqui nessa edição da Martin Claret. 531 páginas. E eu não vou mentir pra vocês, eu demorei muito pra ler esse livro. Porque eu tinha tentado começar ele algumas vezes e eu sempre chegava ali do início pro meio da história e empacava. Eu já falei pra vocês da minha dificuldade com Jane Austen, que é no meio da história sempre me bate uma ressaquinha literária, me bate aquele tipo... que preguiça, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. E eu sempre paro de ler. E depois, do meio pro final, eu engato na história novamente. Com esse livro aqui não foi diferente, mas já adianto pra vocês que depois que eu reli, voltei, li tudo, realmente valeu a pena. No final das contas, eu dei 5 estrelas pra esse livro. E vou dizer pra vocês agora o porquê. Na verdade, a gente vai falar um pouco da história, né? Depois eu falo o porquê que eu dei as 5 estrelas. Esse livro aqui vai contar a história da Emma Woodhouse, que é uma menina bem patricinha. Inclusive, se vocês não sabiam, fiquei sabendo agora também, depois que eu li, que o filme das Patricinhas de Beverly Hills foi inspirado nessa história. Vocês sabiam disso? Eu fiquei chocada. E vou falar outro segredo pra vocês. Eu nunca assisti esse filme, então agora eu preciso assistir, ainda mais já sabendo a história de Emma, pra saber se realmente tem alguma ligação ali de verdade, como é que é. Mas a Emma, então, é considerada a patricinha original dos romances, né? Porque ela era uma menina muito rica, que achava que podia ter tudo que queria na hora que queria. É uma personagem muito controversa, inclusive, tem muita gente que ama e muita gente que odeia a Emma. Realmente, esse livro, ele é bem diferente, ele tem uma vibe diferente das outras histórias da Jane Austen. Todo mundo diz isso, e pelo menos das histórias que eu li, eu posso comprovar. Justamente porque a protagonista tem uma personalidade muito diferente. Ela ainda é diferente da Lizzie Bennet, que é, assim, bravinha, orgulhosa, sabe? Ela é uma patricinha mesmo. Ela acha que ela pode se intrometer na vida dos outros, mas ela sempre tem uma boa intenção. Ela só não tem ali maturidade pra lidar com as situações. Talvez não teve uma criação que favorecesse. Porque o que acontece? A Emma, ela mora com o pai dela. Somente com o pai dela, que já é bem velhinho, porque a irmã dela já se casou com um um senhor querido aí, chamado Sr. Knightley, já tem filhos, ou seja, já saiu de casa faz tempo. A mãe delas morreu quando a Emma era pequena, e a governanta, que foi ali o papel meio que de mãe, meio que de irmã mais velha dela o tempo todo, começa o livro com a governanta dela, eu acho que é a senhorita Taylor, alguma coisa do tipo, se casando com um cara. Esse cara, se eu não me engano, gente, é o Sr. Weston. Vocês vão me desculpar que é muito nome, entendeu? É muito personagem, tem sempre muito personagem nos livros da Jane Austen, eu sempre fico muito confusa com esses nomes em inglês aí, muita coisa pra minha cabeça. Mas enfim, a senhorita Taylor então se casa com esse Sr. Weston, que antes era um viúvo de uma outra moça que tinha uma família muito rica e muito conhecida naquela cidade. Então esse cara tem ali a fortuna toda, também por conta do casamento anterior dele. E ele se casa com essa governanta. E a Emma é que meio que fez ali aquela união acontecer. Então ela fica se sentindo a cupida, a pessoa que faz as ligações românticas. Ela fala, ai meu Deus, olha que legal, eu dei uma vida assim mais legal pra minha governanta. Ela ascendeu ali de posição social porque esse cara é rico e não sei o que, e fica toda feliz que ela conseguiu fazer uma união ali dar certo. Bancou o cupido, mexeu os pauzinhos e juntou os dois, e fica achando então que agora ela tem um dom de juntar as pessoas. Algumas pessoas especulam, não sei se isso fala de alguma forma que não tá muito claro no livro, não lembro de todas as informações, que ela também teve um papel ali em juntar a irmã dela com o Sr. Knightley. Pode ser que tenha tido mesmo, porque ela gostava de ficar montando casalzinho. Esse era o passatempo da Emma.
Mas então a história começa com o casamento dessa senhorita Taylor e a Emma passa a viver sozinha com o pai dela. O pai dela tem ali, ele já é mais velho e ele, não sei, gente, parece que assim, nada tá bom pra ele, sabe? Ninguém é bom o suficiente para as filhas dele, pra governanta dele, porque ele sempre queria que elas ficassem em casa. Entendeu? Fazendo companhia pra ele. Então, ele criou a Emma falando assim: ai, coitada da sua irmã, que casou com o fulano de tal, e foi se morar na cidade grande, ai, que vida difícil ela deve ter. Ai, coitada da senhorita Taylor, que agora tem que cuidar de uma casa e não sei o que, nanana. Então ele fica colocando empecilho ali, falando assim, nossa, como é ruim se casar. E falando pra Emma, olha só que sorte você tem de ter tudo isso, porque você é uma herdeira. Você não precisa se casar pra ter todos os privilégios que uma pessoa precisa ter naquela sociedade. Então a Emma cresce ali decidida a não se casar. Ela fala que não precisa se casar. Ela pensaria no caso se fosse um casamento assim, nossa, realmente estou muito apaixonada. Mas ela não tinha aquele desejo de tipo, preciso casar. Não era o sonho da vida dela. Muito pelo contrário, ela estava muito decidida a ficar ali cuidando do pai dela, fazendo companhia pro pai dela. Ela achava que ela tinha tudo que ela precisava e que ela ia se divertir muito mais bancando o cupido pros outros do que pra ela mesma. Até que um belo dia chega uma tal de senhorita Harriet lá no lugar que eles moravam, que eu já não lembro o nome. Gente, será que tem aqui na primeira página? Se não tiver na primeira página, vai ficar sem. Eles moravam ali numa cidadezinha chamada Highbury e a Harriet chega nessa cidade e a Emma então acha ali que essa vai ser a pessoa perfeita para o próximo experimento social dela, a próxima junção, enfim, a próxima missão que ela tem é achar uma pessoa que vai se casar com a senhorita Harriet. Só que a Harriet, ela tem uma posição social ali inferior à da Emma. Ela é órfã, não se sabe quem são os pais dela, na verdade. Ela cresce ali no colégio interno e tudo mais. Então ela é uma pessoa mais simples. E a Emma fala, vou dar uma educação pra essa menina, né? Vou fazer ela ficar assim. Porque a menina é muito bonita, ela é muito simpática, todo mundo gosta muito dela. Só que ela não é rica, né? Ela não tá ali na classe mais alta. E a Emma acha que pode mudar aquilo achando uma pessoa com quem a Harriet poderia se casar. E aí ela fica de olho ali no pastor da cidade, que eu já não me lembro o nome dele. O pastor da cidade, e ela fica, acho que eu vou fazer esse match aí entre o pastor e a minha amiga Harriet. Só que ela começa a entender tudo errado, entendeu? Ela começa a falar pra Harriet que, olha, acho que esse pastor tá afim de você. E o pastor, na verdade, tava afim era da Emma. Entendeu? Só que ela não tava entendendo o recado. Ela achava que tudo que ele fazia por conta da Harriet, quando ele tava fazendo por conta dela. E ele achava que ele tava sendo bem claro, só que ela tava assim, totalmente desligada, gente, no mundo da lua. Então ela acaba meio que defraudando a amiga dela, fazendo ela acreditar que ela poderia se casar com aquele cara, com aquele pastor que era rico, tinha terras e não sei o que, sendo que aquele pastor não tava afim da Harriet. Ele falava assim, não, muito legal, sua amiga, mas eu tô afim de você. Só que a Emma não tava afim dele, né, também. Então, ela já dá um basta ali, dá um pé nesse pastor, tadinho. E, gente, tudo isso é tipo assim, o comecinho da história. Acontecem muitas coisiquinhas. Não vou falar muito mais, porque senão eu vou estragar a história. Mas tem um personagem que eu não posso deixar de falar, que é o cunhado da Emma. A Emma, então, tem uma irmã que se casou com o Sr. Knightley. E esse Sr. Knightley tem um irmão, o outro Sr. Knightley, que no caso vai ser o personagem dessa história aí, ao lado da Emma. Eles têm uma amizade ali, desde pequenos, eles se conhecem desde que a Emma era uma criança. E esse Sr. Knightley, ele é uns bons anos mais velho que a Emma. Eu acho que ele é uns 16 anos mais velho que ela, se eu não me engano, por aí. Então, quando ela tinha 13 anos de idade, ele já tinha quase 30. Ai, gente, não sei fazer conta, mas vocês entenderam. E ele sempre foi bem mais velho que ela, mas eles sempre cresceram ali próximos, as famílias, tudo. Então ele sempre teve um papel de cuidar da Emma. Até porque o pai dela era um doido, né? Que só pensava nele próprio ali. Tadinho, gente. Sabe quando a pessoa já tá mais velha ali, não faz as coisas direito, sabe? Não... Enfim. Então ele olhava pra Emma e falava, gente, essa menina... ela tem um potencial, sabe? Ela é tão bonita, ela é tão gente boa, ela quer fazer o bem pros outros, mas ela faz umas burradas que alguém tem que dar um toque nela, alguém tem que falar pra ela. E ele era sempre essa pessoa que ia lá confrontar a Emma e falar, querida, acorde
acorde pra vida, entendeu? Você não pode ficar fazendo tudo que bate na sua cabeça, tudo que vem na sua cabeça. Não é assim que a vida funciona. Pensa bem aí nas suas amizades, pensa bem aí nos seus relacionamentos. Então ele ficava, tipo assim, chamando a atenção dela mesmo e fazendo ela enxergar as coisas que ela tava fazendo, se aquilo realmente tava certo ou se não tava certo. Enfim, ele fazia ela pensar sobre as coisas que ela fazia e não a fazer as coisas assim só porque deu na telha. Então ele vai ser uma constante ali, vai ser uma pessoa, a única pessoa sensata naquele lugar, que vai dar os conselhos pra Emma. Enfim, eu acho que é o personagem preferido de todas as pessoas que eu ouvi falarem sobre esse livro. É o Sr. Knightley. Tem gente que fala que ele é melhor do que outros personagens de outros livros aí muito famosos de Jane Austen. Fala que ele é o melhor homem da Jane Austen, interesse amoroso dos livros da Jane Austen. Então eu acabei dando um little spoiler aí de que sim, ele realmente vai ser o interesse da Emma. Mas a Emma, até chegar nisso, ela passa por várias situações, entendeu? Ele é a pessoa que vai dar conselhos pra ela até dos rolinho que ela tem com outras pessoas, porque vão chegar outros personagens aí, né, ao longo do livro. Vai chegar um tal de Frank Churchill, que é o filho do Sr. Weston, que casou com a governanta dela, né, a Taylor, a senhorita Taylor, e eles vão ter ali, a Emma vai ter um certo interesse por ele, ela vai achar que ele tem um interesse por ela também, só que tem um porém também, que esse cara tá escondendo um segredo, e de repente vai ser revelado qual foi esse segredo dele. Vamos ter também uma outra personagem, que é a Jennifer Fax, que é uma menina ali que também era órfã, mas que foi criada por um cara muito rico ali, um coronel, se eu não me engano, alguém muito importante. Então ela tinha uma criação de gente importante, ela vivia ali no meio de gente importante, e a Emma morria de inveja dela porque achava que ela era melhor em tudo. Ela era mais bonita, ela era mais inteligente, ela era mais talentosa. Então ela é meio que a arqui-inimiga ali da Emma. Mas a menina, coitada, não tem culpa de nada. Muitas coisas acontecem, mas não são muitas coisas grandiosas, são muitas coisinhas. Porque, na verdade, gente, eu diria que isso aqui é tipo uma sitcom. A gente vai ver a vida da Emma e as coisas engraçadinhas. Cada episódio é tipo assim, vamos ver na vida de quem a Emma vai se meter hoje. Vamos ver qual burrada a Emma vai fazer hoje. Vamos ver o que ela vai falar na cara de alguém hoje. E é tipo isso. E enquanto isso tem a história por trás, que é do tal do romance, que vai se construindo bem devagar ali, até chegar nas últimas páginas desse livro. Uma ressalva importante que eu acho que tem que fazer aqui é que, como eu falei pra vocês, né, o interesse aqui amoroso da Emma é 16 anos mais velho que ela e conhece ela desde criança. Mas, gente, eu acho importante a gente falar que isso aqui eram em outros tempos, tá? Esse livro, eu esqueci de falar no começo, mas ele foi lançado pela Jane Austen em 1815. Então, assim, gente, muito tempo atrás, né? Fazem mais de 2 séculos aí que esse livro foi lançado. Então, assim, eram outros tempos. Eu acho que eu não fiz resenha de Mansfield Park, né? Ou fiz? Eu não sei. Mas em Mansfield Park, por exemplo, a menina protagonista lá se apaixona pelo primo dela. Também acharia muito bizarro me apaixonar por um cara 16 anos mais velho que eu, que me conhece desde pequena. Ou seja, que eu sempre tive, né, meu Deus, ele é muito mais velho que eu. Apesar dessas estranhezas, a gente tem que ali, então, relevar essas coisas pra entrar realmente no período em que acontece essa história e achar que realmente é plausível que isso poderia acontecer de verdade. Ele não deixa de ser um dos melhores personagens escritos por Jane Austen, como eu já falei aqui pra vocês. E a Emma também, tá? Tem gente que não gosta da Emma porque ela, como eu já falei, ela se intromete na vida de todo mundo, ela é chata, ela é sincera demais, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser na hora que ela quiser. Só que, gente, essa é a graça da Emma. Ela não sabe o que ela tá fazendo, ela acha que ela sabe o que ela tá fazendo, mas ela não sabe. E ela, graças a Deus, geralmente escuta o que o Sr. Knightley tem pra falar pra ela, os conselhos que ele tem pra dar pra ela, e acaba entendendo o que ela fez de errado naquela situação e, enfim, tentando consertar ali da maneira dela. Esse livro aqui, então, vai ter uma vibe bem de comédia mesmo. Obviamente, você não vai ler dando gargalhadas, mas, principalmente comparado aos outros livros, ele tem um humor, assim, muito mais presente. O livro em si todo tem uma vibe meio sarcástica, meio engraçadinha, assim. E eu acho que é uma leitura muito mais gostosa do que os outros livros que eu li dela, apesar de ter gostado de todos até agora e apesar de ter demorado pra ler isso aqui. Obviamente que eu não vou falar mais do que eu já falei, porque eu já dei muitos mini spoilers aí,
Mas tem muitas coisinhas aí que vão te surpreender, eu acho, quando você lê. A própria maneira que a Emma se relaciona com as pessoas é que é legal de acompanhar. Como que ela faz amizade com a fulana de tal, com fulano, com nananana. Isso que é muito legal. Ver as intromissões ali, ela se metendo na vida dos outros. O legal dessa leitura é a leitura, não é necessariamente só a história, só o plot. Não é como se acontecessem grandes coisas, mas é muito legal de ver a Emma existindo, interferindo na vida das pessoas e se relacionando com as pessoas ali que estão à volta dela. Enfim, eu acho que é isso, gente. Falei que ia falar por que eu dei 5 estrelas pra esse livro, né? Mas acho que já falei tudo que eu tinha que falar, já comentei tudo que eu tinha que comentar, é porque eu me diverti mais lendo ele. Eu achei que a Emma é uma personagem muito bem escrita, porque ela é complexa. Todos os personagens da Jane Austen são complexos, ela escreve muito bem os personagens. Mas a Emma foi uma personagem que ela escreveu já com a intenção de que as pessoas não gostassem dela. Ela falou, vou escrever então uma personagem que só eu gosto, que ninguém mais gosta. Claro que muita gente gosta da Emma, eu inclusive, mas ela não é aquela menina doce, boazinha, que a gente tá acostumada a ler nos romances. Então é uma história divertidíssima de acompanhar, você tem que ter paciência. É muita coisa, muita informação, tem hora que fica um pouco cansativo mesmo, mas tenha paciência porque sempre vale a pena, gente. Jane Austen até hoje não me decepcionou. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que foi mais rapidinho aqui o vídeo de hoje, mas espero ter influenciado vocês um pouquinho, pelo menos, a ler Emma. E depois vocês me falem se vocês gostaram dessa leitura. Se esse livro, Emma, é digno da sua cabeceira, fazia tempo que eu não falava isso, eu acho. E me diz qual livro da Jane Austen eu leio na próxima. É isso. Um beijo e até a próxima. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar pros amigos, enfim, vocês já sabem. Um beijo. Tchau.